Confiança em quem? Confiança em quê? Confiança quando? O que é confiança? O sentimento de confiança é o próximo capítulo do livro Mensagens do Grande Coração, que eu estou fazendo a leitura de alguns trechos e comentando algumas coisas. Nesse capítulo, ele vincula a confiança ao sentimento de fé. E aí piora muito, né? Porque quando a gente fala de fé, a gente entra num outro campo onde muitas dúvidas acontecem. Que tipo de fé? A fé raciocinada, como propôs Kardec, né, dentro do Espiritismo, a fé cega, a fé em quem? Enfim, tem muita coisa nesse capítulo bem interessante para debater sobre o sentimento de confiança, ou como ele fala, a fé. Tem questões profundas para a gente pensar sobre a evolução e o quanto esse sentimento anula o sentimento de culpa. Então, vou continuar aqui na leitura, mas já peço que, se você está gostando, deixa eu saber se você está gostando com o seu gostei e compartilha, né, esse canal com quem você acha que pode se beneficiar. Vamos lá. O sentimento de fé anula o sentimento de culpa. Como poderá manter-se envolvido na sensação de ser culpado quem acredita na necessidade de renovação da vida? Então aqui ele faz uma primeira pergunta muito provocativa. E eu devolvo essa pergunta para vocês. Vocês acreditam de verdade na necessidade de renovação da vida? E o que é essa renovação da vida para vocês? Seguindo, ter fé não é crer em coisas utópicas e impossíveis. É simplesmente compreender e aceitar o mecanismo de evolução da vida sem entravá-la com a própria incompreensão. É aceitar a própria necessidade de reajustamento constante. Por isso, tanto se recomenda a humildade de quem quer progredir. Como aceitará a necessidade de reajustamento diante de uma vida superior que ainda não pode compreender quem não sente quão pequena e acanhada são as próprias diretrizes? Então isso que ele está falando agora está diretamente ligado ao vídeo passado, onde eu li sobre o sentimento de culpa. Porque quando a gente acredita que a evolução está acontecendo independente da nossa vontade, a vida está acontecendo independente da nossa vontade. Eu posso embirrar, eu posso fazer alguma coisa que eu considerei que foi errada, embirrar e ficar na culpa, ficar presa nessa sensação de culpa, me recusando a ir para a próxima experiência. Ou eu posso simplesmente confiar e, em primeiro lugar, ter fé em quê? Ter fé nas minhas próprias condições de evoluir e de acertar de novo. Então aqui acho que o primeiro ponto é acreditar que é possível, acreditar que dá para sair daquele emaranhado de erros, daquele emaranhado que a gente sempre se coloca para dar o próximo passo. E isso é como ele coloca aqui nessa frase, aceitar a própria necessidade de reajustamento constante. Mesmo que a gente não tenha lembrança ou esteja preso em algum sentimento de culpa, é natural que a nossa alma sempre queira experiências novas para a gente evoluir. Quando ele fala aqui de humildade, não é aquela humildade que diminui, porque existe muita confusão sobre o que é humildade. Às vezes a gente escuta alguém dizendo assim, aquela pessoa é muito humilde, tem uma vida muito simples. E aí essa pessoa está se referindo a alguém que tem pouco recurso material. Só que humildade não tem nada a ver com recurso material. Nós podemos encontrar pessoas que têm pouco recurso material e são pessoas muito arrogantes, e podemos encontrar pessoas milionárias com muito recurso material que são humildes. Humildade é outra coisa. Então ele está trazendo a gente para refletir que essa humildade ela tem que estar aliada a um sentimento positivo no nosso reajustamento, na alegria da gente ter confiança que existe um ser maior, um criador de tudo que é, um Deus, um Logos, que está olhando para tudo isso, que existem leis que regem o universo, que a gente faz parte dessa lei, que nós somos natureza. Então, se eu estou integrado a tudo isso, por que eu deveria desconfiar?
de que vai dar tudo certo no final? Por que eu deveria desconfiar na minha própria capacidade de melhorar e de evoluir? Porque essa desconfiança, estou fazendo questão de separar a palavra desconfiança, né? Desconfiança, a não confiança, remete a um sentimento ruim de incapacidade, ou seja, de não capacidade para essa evolução. E aí, seguindo aqui com o texto, ele diz assim: sinto que vocês dirão, há demasiado otimismo nessas afirmações. É uma questão de atitude mental. Aí está o segredo da fé e do otimismo por ela gerado. A sensibilidade ferida pela dor, da dificuldade temporária de ajustamento, tende a envolver o espírito na ilusão de que a dor e não a vitória é o objetivo da luta. Nessa substituição gradual de valores, o espírito sente-se submerso nas sensações temporárias, com prejuízo da compreensão completa e absoluta dos problemas da vida. Consideramos aqueles que se negam a alimentar o sentimento de fé como almas que se comprazem na autoflagelação. Quem assim procede é o pior inimigo de si mesmo, descrê de si, entravando seu progresso e impede que prossiga harmoniosamente o ritmo da criação na parte que lhe diz respeito. E aí ele segue dizendo que quanto mais problema a gente tem, mais desconfiança, mais descrença pode surgir. E que, no fundo, essa descrença é nas leis espirituais. Essa descrença é uma descrença de que nós estamos integrados às leis universais, de que nós somos pessoas encarnadas aqui no planeta para o aprendizado e que nós temos sim o tempo inteiro muita proteção, muito amparo de mentores, mentoras e da própria lei universal, do próprio Criador de tudo que derrama o amor universal para todos os seres o tempo todo. Mas nós, na nossa incompreensão, na nossa descrença, na nossa desconfiança, todos esses que geram nãos, geram bloqueios que nos impedem de perceber e de reconhecer aquilo que nós realmente somos. E aí no texto ele diz que quando a gente se une à certeza que nós somos divindades também, aí sim nós paramos de nos preocupar com os nossos erros. Nós começamos a ter uma atitude mais positiva de seguir em frente na confiança de que nós estamos em evolução. É a confiança na própria lei da vida, é a confiança na nossa capacidade de renovar, de olhar para o que deu errado e seguir em frente. E para concluir, o capítulo ele diz o seguinte: a fé não é propriedade de espíritos privilegiados, é o único antídoto eficiente no combate aos males do espírito. Não é monopólio das almas que já venceram, é a cura racional para quem se certifica da necessidade de vencer os males do espírito. Em todas as gradações espirituais a fé é necessária. Isso se torna perfeitamente compreensível quando percebemos que, assim como toda viagem tem um rumo pré-traçado, todo espírito precisa conhecer para onde dirigir os seus esforços. E esse exemplo da viagem, aqui fazendo um parênteses, é muito bom, porque se a gente pensa que quando a gente vai fazer uma viagem, a gente traça esse destino, mas que imprevistos podem acontecer, um pneu pode furar, eu posso errar o caminho, enfim, uma série de coisas pode acontecer, mas a gente nunca perde de vista que a gente vai chegar lá no final no nosso destino. A gente tem certeza, a gente pode atrasar um pouco a nossa viagem, mas a gente tem certeza que a gente vai chegar. Então, para a gente trazer isso para o dia a dia, né, para a evolução na prática, é a gente pensar que a evolução maior é o nosso destino final. E os erros que a gente comete no meio do caminho são esses imprevistos, né? De vez em quando fura um pneu, a gente fica com uma raiva, né? Acontece uma situação que gera um transtorno, a gente fica parado naquele emaranhado, não conseguindo sair daquilo. E é normal. Se a gente acreditar lá no destino final e focar no momento presente, claro, eu vou tentar o máximo possível resolver aqui, acreditando que essa viagem está acontecendo. É uma viagem que não para nunca.
Concluindo, não transfiramos a conquista da fé para o futuro, quando já seremos iluminados. Isso é fundamental, né, gente? Estaríamos colocando a luz no final da estrada e pouco provável seria que a pudéssemos trilhar. A fé em nosso destino glorioso é sentimento que devemos e precisamos urgentemente cultivar no momento presente. Sem ela não há felicidade possível, pois não há confiança e, consequentemente, não há paz para que o amor verdadeiro possa ser desfrutado. Bom, então espero que vocês tenham gostado dessa mensagem e que possam refletir como isso está presente no seu dia a dia, em que nível vocês estão desconfiando de si mesmos, de si mesmas, desconfiando de que existe uma lei universal maior, criando harmonia e equilíbrio o tempo todo. E que quem promove desequilíbrio são os humaninhos, né? Então é isso. De novo, deixem seu gostei, encaminhem esse vídeo para quem vocês acham que vão se beneficiar do conteúdo e vou deixar aqui um card também indicando o vídeo anterior que fala da culpa. Até a próxima!